Olá, hoje é dia 4 de março de 2024. Estamos na 18ª leitura do livro Gestão de Alta Performance, do autor Andrew Grove. Eu sou Luiz Fernando Fontana e vamos retomar a nossa leitura no capítulo 9, página 163. O tema é duplo recorte. Para colocar um homem na Lua, a NASA pediu a vários fornecedores importantes e a muitos fornecedores menores que trabalhassem juntos, cada um em um aspecto diferente do projeto. Uma consequência imprevista do lançamento espacial foi o desenvolvimento de uma nova abordagem organizacional, a gestão matricial. Esse novo formato possibilitou coordenar e gerenciar o trabalho de vários fornecedores, de modo que, se surgissem problemas em uma área, o cronograma como um todo não ficaria comprometido. Por exemplo, seria possível desviar recursos de uma organização forte para uma organização em dificuldades, a fim de ajudar esta última a recuperar o tempo perdido. A gestão matricial é uma tarefa bastante complexa. Muitos livros foram escritos sobre o assunto e cursos inteiros são dedicados a ensinar isso. Relendo o parágrafo, a gestão matricial é uma tarefa bastante complexa. Muitos livros foram escritos sobre o assunto e cursos inteiros são dedicados a ensinar isso. Mas a ideia era que um gestor de projeto, uma pessoa não pertencente à empresa de nenhum fornecedor, pudesse exercer tanta influência no trabalho das unidades de determinada empresa quanto a própria alta gestão da empresa. Foi pensando nisso que a NASA criou o princípio do duplo recorte, em grande escala. Na verdade, a ideia já vinha sendo implementada sem alarde havia muitos anos, permitindo que organizações híbridas de todos os tipos funcionassem, desde a escola de bairro até a General Motors de Alfred Sloan. Sem falar das franquias da fábrica de café da manhã. Vamos ver em detalhe como a Intel adotou um sistema de duplo reporte. A quem a equipe de segurança das fábricas deve se reportar? Quando nossa empresa ainda era jovem e pequena, tomamos conhecimento do duplo reporte quase por acaso. Em uma reunião de equipe, estávamos tentando decidir a quem o pessoal da segurança das novas fábricas deveriam se reportar. Tínhamos duas opções. Uma seria os seguranças responderem ao diretor da fábrica. Mas um diretor de fábrica normalmente é um engenheiro ou um especialista em produção com pouco conhecimento de questões de segurança, que ele considera o menor de seus problemas. A outra opção seria os seguranças se reportarem ao gestor de segurança de nossa fábrica principal. Afinal, foi ele quem os contratou. Além de ser o especialista que define padrões a serem seguidos pelos seguranças em toda a empresa. Ficou claro que os procedimentos e práticas de segurança das outras fábricas precisavam seguir algum tipo de padrão corporativo. Havia apenas um problema com a segunda opção. Considerando que o gestor de segurança trabalha na sede da empresa e não nas outras fábricas,
Como ele saberia se os seguranças estavam comparecendo ao trabalho, chegando atrasados ou tendo um desempenho insatisfatório? Não era possível. Depois de um tempo debatendo o dilema, nos ocorreu que o pessoal da segurança talvez devesse se reportar tanto ao gestor de segurança corporativo quanto ao gestor da fábrica local. O primeiro especificaria como o trabalho deveria ser feito, enquanto o segundo monitoraria a execução no dia a dia. Embora esse esquema aparentemente resolvesse os dois problemas, a equipe não aceitou muito bem. Ficamos diante da seguinte pergunta: se uma pessoa tem de ter um chefe, quem está no comando aqui? Seria mesmo prático um subordinado ter dois chefes? A resposta foi um sim, hesitante. E assim nasceu a cultura de relacionamento duais, de dupla subordinação ou duplo reporte. Foi um parto lento e difícil. Eu entendo que esse duplo reporte não é muito agradável para a maioria das pessoas subordinadas e nem para os líderes. Mas tenho eu a impressão aqui que algumas tarefas, pelo menos, necessitam ser assim administradas. Vamos seguir o texto para ver o que o autor mais fala sobre o assunto. Mas a necessidade do duplo reporte é fundamental. Vamos parar um minuto para pensar em como um funcionário se torna um gestor. O primeiro passo de sua carreira é ser um colaborador individual. Por exemplo, um vendedor. Se ele se mostra um vendedor excepcional, é promovido ao cargo de gerente de vendas e passa a supervisionar pessoas em sua especialidade funcional, no caso, as vendas. Se ele se revela um gerente de vendas espetacular, é promovido novamente, dessa vez, para ser um gerente regional de vendas. Se ele trabalha na Intel, se supervisiona não só os vendedores, como também os que chamamos de engenheiros de aplicação de campo, que obviamente sabem mais sobre questões técnicas do que ele, mas que mesmo assim trabalham sob supervisão. Se ele se destaca, continua sendo promovido até o cargo de diretor-geral de uma divisão de negócios. Entre outras coisas, nosso novo diretor-geral não tem experiência em operações de produção. Portanto, embora seja perfeitamente capaz de supervisionar seu gerente de produção nos aspectos mais gerais do seu trabalho, o novo chefe não tem escolha a não ser deixar os aspectos técnicos a seu subordinado. Por quê? Sendo especializado em vendas, ele não tem conhecimento de processos de produção. Nas outras divisões de corporação, os gerentes de produção também podem responder a pessoas especializadas em engenharia e finanças, que foram sendo promovidas ao longo do tempo. Poderíamos resolver o problema designando uma pessoa como gestor sênior de produção e deixando todos os gerentes de produção subordinados a ele, não ao diretor-geral. Só que, quanto mais fizermos isso, mais nos aproximaremos de um formato totalmente funcional de organização. Um diretor-geral não conseguiria mais coordenar as atividades de grupos de finanças, marketing, engenharia e produção para atingir um único objetivo de negócio em resposta às necessidades do mercado. Queremos que o imediatismo e as prioridades operacionais sejam garantidos pelo diretor-geral, mas também queremos uma supervisão técnica. A solução é o duplo reporte. No entanto, será que o papel do supervisor técnico
precisa ser realizado por uma única pessoa? Na verdade, não. Vejamos o cenário descrito na figura da próxima página, que poderia ter acontecido em um dia qualquer na Intel. Nosso gerente de produção está tomando café no refeitório e o gerente de produção está tomando café no refeitório e o gerente de produção de outra divisão, cujo chefe, o diretor-geral, é especializado em finanças, aparece. Eles começam a conversar sobre os acontecimentos de suas respectivas divisões e percebem que têm vários problemas técnicos em comum. Aplicando a teoria que duas cabeças pensam melhor que uma, eles decidem conversar com mais frequência. Com o tempo, as reuniões se tornam regulares e os gerentes de produção de outras divisões passam a comparecer para trocar ideias sobre os problemas que compartilham. Em pouco tempo, um comitê ou conselho composto de um grupo de pares é criado para tratar de questões comuns a todos. Em resumo, eles encontraram uma maneira de resolver os problemas técnicos com quais seus chefes, os diretores gerais, não têm como lidar. Na prática, agora eles têm a supervisão de um diretor-geral, como um profundo conhecimento dos processos de produção poderia lhe dar. Mas essa supervisão é exercida por um grupo de pares. Os gerentes de produção reportam-se a dois supervisores, a esse grupo de pares e a seus respectivos diretores gerais, como mostra a figura abaixo. Bom, aqui tem um gráfico onde quem está em cima são os grupos de pares. Espero que fique visível. Esse grupo de pares, pelo que eu entendi, se conectam diretamente ao gerente de produção A, gerente de produção B e gerente de produção C, que acaba se reportando ao diretor-geral da divisão A, o gerente da produção B ao diretor-geral da produção B e o C ao diretor-geral da produção da divisão C. E todos esses diretores, tanto da A, B e C, têm seus subordinados para executar as tarefas. Os gerentes de produção reportam-se a dois supervisores, a seus respectivos diretores gerais e a um grupo de pares. Para mim está um pouquinho complicado ainda. O bom funcionamento desse modo requer a entrega voluntária da tomada de decisão individual do grupo. Sua participação nesse grupo implica que você não tem mais total liberdade de ação individual, porque, na maioria dos casos, deve seguir as decisões de seus colegas. Por analogia, pense que se você faz parte de um casal que decide fazer uma viagem de férias com outro casal, você sabe que, se viajarem juntos, não terá a liberdade de fazer exatamente o que quer quando quer. Mas vocês vão mesmo assim, porque você se divertirá mais, menos, mesmo tendo menos liberdade. Concordo plenamente. No trabalho, renunciar à tomada de decisão individual depende de confiar na qualidade das decisões tomadas por seu grupo de pares. A confiança não tem nada a ver com o princípio organizacional, mas é um aspecto da cultura corporativa e muito já foi escrito a respeito disso
nos últimos anos. Em suma, trata-se de um conjunto de valores e crenças, bem como uma familiaridade com a maneira como as coisas são feitas e devem ser feitas em uma empresa. A questão é que uma cultura corporativa forte e positiva é absolutamente vital para o bom funcionamento do duplo reporte e da tomada de decisão por um grupo de pares. Esse sistema traz um pouco de ambiguidade para o trabalho dos gestores e a maioria das pessoas não gosta disso. Mesmo assim, o sistema é necessário para o bom funcionamento das organizações híbridas. E embora as pessoas tentem encontrar uma solução mais simples, a realidade é que ela não existe. Uma organização estritamente funcional, de conceituação clara, tende a afastar a engenharia e a produção, ou grupos equivalentes de sua empresa, do mercado, deixando-as sem saber o que os clientes querem. Já uma organização altamente orientada à missão pode ter relacionamentos de reporte bem definidos e objetivos claros e inequívocos em todas as situações. No entanto, a fragmentação resultante leva à incidência e a um baixo desempenho geral. Não foi a paixão da Intel pela ambiguidade que nos levou a decidir ser uma organização híbrida. Havíamos tentado de tudo e, embora outros modelos fossem menos ambíguos, eles simplesmente não funcionaram. Tal qual uma democracia, as organizações híbridas e o princípio do duplo reporte que as acompanha não são eficazes por si só, mas são a melhor maneira de organizar qualquer empresa. Como fazer as organizações híbridas funcionarem? Para que as organizações híbridas funcionem, você precisa encontrar uma maneira de coordenar as unidades orientadas à missão e os grupos funcionais, de modo que estes últimos aloquem e entreguem recursos para atender às necessidades das primeiras. Vejamos como um controller financeiro atua na Intel. Seus métodos, práticas e padrões profissionais são definidos pelo grupo funcional ao que ele pertence, ou seja, a organização de finanças. Em consequência, o controller de uma unidade de negócios deve responder a uma pessoa da organização funcional e uma pessoa da organização orientada à missão, sendo que o tipo de supervisão reflete as diversas necessidades das duas. O diretor-geral da supervisão impõe ao controller algumas prioridades orientadas à missão, dando orientações para resolver problemas de negócios específicos. O diretor financeiro garante que o controller seja treinado para fazer seu trabalho com competência técnica, supervisora e monitora seu desempenho técnico e fica de olho em sua carreira no departamento financeiro, promovendo-o talvez para a posição de controller de uma divisão maior e mais complexa, caso ele se saia bem. Assim como mostra a ilustração da página a seguir, o trabalho do controller é estruturado em torno do duplo reporte, o princípio de gestão que possibilita o bom funcionamento de uma organização híbrida. Esse exemplo tem paralelos em toda a corporação. Vejamos o exemplo da publicidade. Será que
Cada divisão de negócios deveria criar e executar sua própria campanha publicitária ou uma única entidade corporativa teria de se encarregar disso. Como vimos, as duas opções têm seus prós e contras. Obviamente, cada divisão conhece melhor sua própria estratégia e, portanto, supostamente, sabe qual deveria ser sua mensagem publicitária, a quem ela deveria ser direcionada. Mais um gráfico. Do topo superior tem o diretor financeiro e lá embaixo ele direciona as suas informações ou recebe suas informações direto do controller. Esse controller é dirigido pela direção geral da divisão, que também dirige engenharia, marketing, produção, garantia da qualidade e RH, além do controller. O controller é uma divisão de negócios. O controller de uma divisão de negócios deve ser supervisionado pelas duas organizações, tanto pela parte financeira como com a direção geral da divisão. Retomando ao texto, eles perguntam a quem ela deveria ser direcionada. Pensando assim, tenderíamos a deixar a publicidade nas mãos de cada divisão. Por outro lado, os produtos de várias divisões geralmente atendem a todas as necessidades de um mercado específico e, juntos, representam uma solução muito mais complexa para as necessidades dos clientes do que os produtos fornecidos por uma divisão individual. Pensando assim, o cliente e, portanto, o fabricante claramente se beneficiariam de uma campanha publicitária unificada, coerente e coordenada. Além disso, a publicidade não se limita a promover um produto específico, mas promove a corporação como um todo. Às vezes, o que os anúncios devem projetar, uma imagem coerente, é adequada para todos. É preciso evitar que cada divisão contrate a sua própria agência de publicidade. Como em muitos outros aspectos de uma organização híbrida, a solução ideal nesse caso requer o uso do duplo reporte. Os gestores de marketing das divisões deveriam controlar a maioria de suas próprias mensagens publicitárias, mas um grupo de pares formado pelos vários gestores de marketing das divisões e talvez presidido pelo gestor de marketing corporativo deveria fornecer a supervisão funcional necessária a todos os envolvidos. Esse grupo escolheria a agência de publicidade, por exemplo, e decidiria o visual que todos os anúncios devem usar. O grupo também poderia definir a maneira como os gestores de marketing das divisões trabalhariam com a agência, e o aumento das compras poderia levar a uma redução de custo. No entanto, a mensagem promocional específica divulgada por um anúncio individual seria, em grande parte, deixada nas mãos dos gestores das divisões individuais. O duplo reporte pode sobrecarregar a paciência dos gestores de marketing, que agora também precisam se inteirar das necessidades, dos interesses de seus pares. Mas não existe alternativa
quando você precisa transmitir mensagens de produtos e de mercado individuais e, ao mesmo tempo, manter uma identidade corporativa. Vimos que todos os tipos de organização evoluem para um formato organizacional híbrido. Essas organizações também devem desenvolver um sistema de duplo reporte. Vejamos o artigo a seguir sobre a Universidade de Ohio, publicado no Wall Street Journal. Os comentários entre colchetes são meus. No caso do Andrew Grove. Agora são aproximadamente 10 horas da noite. Estou com as janelas abertas e o ar não está circulando. Está muito, muito, muito calor. Está até difícil de ficar parado aqui. Vamos à matéria do Wall Street Journal. Não é fácil administrar uma universidade, segundo o presidente da Universidade de Ohio. Existe uma clara responsabilidade compartilhada em relação à tomada de decisão entre a administração e o corpo docente. Observação do autor: a organização funcional e a organização orientada à missão. Um conselho consultivo de planejamento da universidade, abre colchetes, um grupo de pares, fecha, foi formado com a participação de representantes do corpo docente e da administração para ajudar a alocar recursos limitados. Abre colchetes, um problema muito complicado e bastante comum, fecha. Diante de grandes cortes no orçamento, grandes cortes. Estamos aprendendo a pensar institucionalmente, disse o membro do conselho. Represento o conselho estudantil que tinha alguns projetos a serem aprovados este ano, mas acabei fazendo uma apresentação a favor da compra de um novo trator. Voltando ao texto, terminando a matéria. Dito de outra forma, o formato organizacional híbrido surge como uma consequência inevitável de usufruir dos benefícios de fazer parte de uma grande organização, uma empresa, universidade ou qualquer outro tipo de instituição. É bem verdade que nesse formato nem a necessidade do duplo reporte podem ser usados como desculpa para atividades improdutivas. E devemos derrubar sem dó nem piedade obstáculos burocráticos desnecessários, simplificar o trabalho sempre que possível e sujeitar continuamente todas as demandas de coordenação e a convocação de reuniões ao teste do bom senso. No entanto, não adianta fazer experimentos com esquemas de reporte para tentar escapar da complexidade. Gostando ou não, a organização híbrida é fundamental para a vida organizacional. Outra gestão. A organização de 2 planos. Sempre que uma pessoa se envolve na coordenação, abre parêntese, algo que não faz parte do seu trabalho cotidiano, fecha parêntese, encontramos uma variação sutil do duplo reporte. Você se lembra de Cindy, a gestora detentora de know-how
responsável por manter e melhorar o processo de produção específico. SIND responde ao engenheiro supervisor, que por sua vez responde ao diretor de engenharia da fábrica. O trabalho cotidiano de SIND envolve providenciar a compra ou ajuste dos equipamentos de produção, observar os indicadores do processo e fazer outros ajustes quando necessário. Mas SIND também tem outra função. Ela participa de uma reunião formal com seus colegas de outras instalações para identificar, discutir e resolver problemas relacionados ao processo pelo qual cada um é responsável em suas respectivas fábricas. O calor está dificultando a concentração aqui. E chegamos à página 172. Daqui para frente vou deixar para a próxima leitura. Ok? Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui e até mais. Tchau.